No começo deste mês, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto similar de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT. Contarato, do PT. A proposta une o governo e a oposição, já que a relatoria também é de Flávio Bolsonaro. Os projetos estão em tramitação conjunta. O texto do senador Contarato também prevê a ampliação do tempo máximo de internação de adolescentes que cometem atos infracionais. E a gente conversa agora com o autor dessa proposta, o senador Fabiano Contarato, a quem eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN. Muito boa noite, senador. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciana. Boa noite, Edilene. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui podendo partilhar sobre um assunto de tamanha relevância para o país. A gente que agradece a sua presença aí na nossa redação em Brasília, senador. Senador, vou começar aqui com a pergunta. Qual o motivo para esse assunto unir tanto a esquerda como a direita? Leandro, eu costumo dizer que tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia muito boa, mas não é o tempo da ideia. Eu lembro que esse projeto que foi aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos, eu fui o autor desse projeto em 2018 e ele não avançou. Então, posteriormente, eu apresentei esse projeto que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que eu fui o autor desse projeto, e o senador Flávio Bolsonaro foi o relator, e ele foi aprovado hoje em segundo turno em decisão terminativa, ou seja, não passa nem pelo plenário e nem por nenhuma comissão do Senado, vai direto para a Câmara dos Deputados. Esse projeto era uma inquietação minha, porque eu fui delegado por 27 anos e professor de Direito Penal e Processo Penal desde 99. Então, eu, enquanto delegado de polícia, apurava ato infracional praticado por adolescente infrator, mas com não a sensação, mas a certeza da impunidade. Porque hoje no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina um período máximo de internação, que é a medida mais grave no cometimento de um ato infracional, no período máximo de até 3 anos. Então eu tive casos, por exemplo, de homicídio qualificado praticado por um jovem de 17 anos que a juíza deu 1 ano de internação. Então, hoje no Brasil não importa a gravidade do ato praticado por uma pessoa menor de 18 anos, o máximo de internação que ele vai receber vai ser até 3 anos. No Espírito Santo, na cidade de Aracruz, um rapaz de 16 anos entrou com 2 armas de fogo de propriedade do seu pai, que era um militar, e matou quatro pessoas. Uma criança de 12 anos, 3 professoras e deixou dezenas de feridos. Esse jovem, lá do Espírito Santo, vai ser solto agora, no próximo mês, porque o período máximo de internação são 3 anos. Aqui em Brasília, a sexta-feira passada, o jovem Isaac de Moraes, de 16 anos, foi alvejado por um instrumento pérfuro cortante, uma faca, em que três adolescentes, o autor da facada teria 15 anos de idade e já teria saído há menos de um mês pela prática de tráfico deste entorpecente e então praticou esse homicídio qualificado. O período máximo de internação será de 3 anos. E eu quero aqui me solidarizar, externar meus sentimentos à família do Isaac Moraes e falar que contem sempre comigo, e o Senado já fez a sua parte aprovando. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei em todos os países do G20, o Brasil é o mais permissivo. Então, nós fizemos esse estudo, aumentamos, hoje o período máximo é 3 anos, com um projeto que foi aprovado em decisão terminativa já na CCJ, que já seguiu para a Câmara, passa para 5 anos, e se esse ato infracional for praticado com violência ou grave ameaça, ou qualquer crime equiparado a hediondo, ele pode chegar a 10 anos de internação. Eu acho que aí sim nós temos que dar aquela garantia constitucional, porque não basta a Constituição Federal, no artigo 144, dizer que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado.
como explicar para uma mãe, por exemplo, desse jovem de 16 anos que foi morto por 3 outros jovens de 15 anos de idade, que no máximo ficarão internados por 15 anos, não gera reincidência, não marca folha de antecedentes criminais, é um nada no mundo jurídico. Então, nós temos que tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualem. Eu acho que é esse caminho. É claro que nós objetivamos que tínhamos que ter, e vamos lutar para isso, que políticas públicas para ter uma boa infância, para tirar o jovem da criminalidade, para que ele não seja cooptado pela milícia, pelo tráfico. E aí sim, mas uma vez praticado um ato infracional, impõe-se o poder do Estado que avocou para si essa persecutio crimis, esse direito de responsabilizar, estabelecendo a medida socioeducativa de acordo com a gravidade do ato praticado. Senador, a nossa analista Juliana Lopes também tem uma pergunta para fazer. Juliana? Senador, obrigada pela participação. Queria trazer aqui alguns posicionamentos, porque antes dessa questão da internação, a gente tem um contexto de um sistema de medidas socioeducativas que falha em muitos locais, que precisa de adaptações. Diante dessa discussão da proposta do senhor, da proposta de Flávio Bolsonaro, a gente teve um posicionamento, por exemplo, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que afirma o seguinte, que é uma medida que contraria a Constituição, contraria tratados internacionais, pode gerar superlotação nas unidades, com isso, aumento de violência dentro das unidades, tortura, reincidência. E queria acrescentar um outro ponto que é, esses jovens, a gente sabe qual o perfil, negros, a maioria meninos, que estão em meio a guerras entre facções, com ampliação das organizações criminosas no Brasil. Como garantir, então, que eles vão ficar por mais tempo internados e vão passar por essas medidas socioeducativas da maneira adequada, sem que voltem para as organizações criminosas? Por que o tempo seria suficiente para resolver vários problemas? Olha, Luciana, obrigado pelo questionamento. É claro que isso também me inquieta. Eu costumo dizer que eu fui utilizado pelo Estado por 27 anos como delegado de polícia para agir de forma contundente contra um recorte socioeconômico. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que, infelizmente, o Estado criminaliza a pobreza e criminaliza a cor da pele. Por isso, e essa realidade que você expõe, ela é a realidade também dentro do sistema prisional. Tanto é que existem ações diretas, ações que o próprio Supremo declara de estado de coisas inconstitucionais pela violação que existe dentro do sistema prisional para o maior, para o chamado imputável, né? Porque o objetivo de uma pena, ele tem um caráter dúplice, retributivo pelo mal praticado e de readaptação ao convívio sócio-familiar. Eu trabalhei na vara de execuções penais como conselheiro, percorria o sistema prisional, entrava dentro dos presídios para falar sobre a erradicação da tortura. É claro que o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno. Mas eu entendo a manifestação contrária de alguns segmentos sociais, mas a gente tem que efetivamente colocar no lugar da população brasileira como um todo, né? Se o Estado avocou para si esse direito de penalizar uma pessoa quando ela viola a regra, é claro que nós teríamos que ter as medidas para redução da incidência da criminalidade, que passa por iluminação pública, por saneamento básico, por escola em tempo integral, por oportunidade de primeiro emprego. Tudo isso seria aquilo que nós almejamos. Mas uma coisa não elide a outra, uma coisa não exclui a outra. Eu só não posso colocar no mesmo nível, e aí eu pontuo com dados, né? Se você pegar qual o percentual de adolescente em conflito com a lei que hoje está cumprindo medida de internação, isso não chega nem a 5%, porque são nos casos muito raros, porque, regra geral, nem apreensão se dá nos atos. Por exemplo, um crime de furto previsto no artigo 155, que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa,
Se for um adolescente em conflito com a lei, lavra-se um BOC, que é um boletim de ocorrência circunstanciado, coloca-se em liberdade. Então, a maioria dos atos infracionais, eles efetivamente não são passíveis de medida de internação. O que nós estamos fazendo é, em casos excepcionais, que aí são esses percentuais que eu reputo que são menores, de 5%, 6%, 7%, estatísticas diferentes apontam esse número, ele passa a ter o Estado teria um poder de internação num período maior. Claro, mas isso vai continuar a mesma coisa. Eu fico, assim, às vezes triste quando as pessoas não têm uma visão mais pé no chão, de acordo com o que se acontece na prática. É óbvio que se hoje fosse aprovada essa lei e um juiz estivesse diante de um caso, por exemplo, de tráfico de entorpecente praticado por um jovem de 16 anos, não quer dizer que aquele juiz vai determinar 10 anos de internação. Ele vai continuar tendo o poder discricionário para analisar cada caso e estabelecer ali a medida adequada. Se for internação, ele vai continuar determinando, por exemplo, 1 ano de internação, 6 meses de internação, 3 anos de internação ou 10 anos de internação. Isso vai depender das circunstâncias como aconteceu. Por isso que o Estatuto, sabiamente, coloca hoje na lei que o período máximo de internação é até 3 anos. E aí o juiz, a cada caso, ele analisa as circunstâncias de como foi praticado, o grau, se ele já praticou de forma reiterada aquele ato infracional, ou se foi a primeira vez, como é que foi as circunstâncias, se a quantidade da substância entorpecente era menor. Então, vamos trabalhar efetivamente, dar uma oportunidade, fazer a readaptação. Mas existem casos efetivamente, como eu dei o exemplo desse jovem aqui de 16 anos que foi morto por 3 rapazes, eu trago aqui, e aqui eu quero parabenizar o delegado da Polícia Civil, o Rodrigo Larizati, que, aspas, eles riam, trocavam olhares de zombaria, caçoam da lei e das vítimas, não demonstram empatia nem arrependimento. Esse relato de um delegado que está presenciando, apreendendo 3 jovens de 15 anos de idade, sendo que um esses que praticou o homicídio foi solto menos de um mês pela prática de tráfico ilícito de entorpecente. Então, isso passa para a sociedade não a sensação, mas a certeza da impunidade. Okay. E é óbvio que eu não tenho um comportamento punitivista de colocar, de aumentar pura e simplesmente. Não é esse o objetivo. O objetivo é tirar do jeito que está hoje. Porque hoje não importa, você pode praticar um homicídio, um estupro, um tráfico ilícito de entorpecente, uma extorsão mediante sequestro, um latrocínio, que o período máximo de internação vai ser 3 anos. Ok, então, senador, o que nós estamos fazendo é aumentando para 5 e excepcionalmente chegando a 10 anos. Senador, mil desculpas interrompê-lo na fala, porque o nosso tempo esgotou já. Eu agradeço muito a sua presença aí na nossa redação em Brasília. Uma boa noite. Eu teria várias perguntas para fazer ao senhor, mas a gente marca uma outra oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Vocês. Um abraço. Grande abraço.